Olá, eu quero compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus para abençoar e edificar a sua vida. E esse trecho se encontra no capítulo 8 do Evangelho escrito por Mateus e diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O texto é simples e já diz todas as coisas. Jesus vinha, cercado de grande multidão, e aquele homem se aproximou de Jesus. Mas aquele homem, ele não tinha uma doença qualquer. A lepra, uma doença contagiosa. E os leprosos, as pessoas que tinham lepra, naquela época, eles eram postos para fora do convívio de suas famílias. Encontra alguma semelhança em momentos atuais. Eles eram postos distanciados fisicamente do convívio de filhos, de cônjuges, marido, esposa, enfim. E eram postos para viver longe do convívio dos seus amigos, das pessoas que ele amava. E este homem, para ele se aproximar de Jesus e tendo ciência de que Jesus estava cercado de uma multidão de pessoas, ele teve que encarar, teve que passar por cima do olhar de medo, de preconceito das pessoas que cercavam Jesus, certamente porque todos tinham medo de serem contagiados, de pegar aquela doença e também as suas peles ficarem em chagas, cheias de feridas. Mas este leproso venceu todos os olhares condenatórios em direção a ele, para se aproximar de Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia sim purificar a sua pele, que Jesus poderia sim curá-lo daquela doença e modificar completamente o quadro da sua vida. Porque a cura daquela doença significaria para aquele homem a volta para o seio familiar, a volta para o convívio, a volta para poder tocar fisicamente as pessoas que ele amava, quem sabe abraçar um filho, abraçar a esposa, abraçar as pessoas de sua família. Era isso que significava a cura para aquele homem, o restabelecimento do seu convívio social. E assim, certamente, por que não dizer, você vai concordar comigo que restaurando o seu convívio social com as pessoas com as pessoas que ele amava, a sua família, os seus amigos, o seu estado emocional também estaria sendo restaurado. Porque imagina viver durante um longo período, por um período indeterminado, longe das pessoas que você mais ama. É duro, não é? Era isso que estava acontecendo com aquele homem. Ele se aproximou de Jesus e o texto diz, sendo ele leproso, se aproximou, adorou a Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, o texto diz, estendendo a mão, contrariando a todas as expectativas, porque não se podia tocar numa pessoa com uma doença de pele tão contagiosa. Jesus, que ele sempre supera as nossas expectativas, Jesus, ele tocou naquele homem, dizendo: Quero,
fica limpo. E o texto diz que imediatamente ele ficou limpo. Que maravilha! Um toque de Jesus, o querer de Jesus para aquele homem modificou. A limpeza que Jesus proporcionou naquele toque, imediatamente na vida daquele homem, mudou-se todo o quadro que estava pintado de cabeça para baixo. Agora a sua vida retorna à alegria, o retorno do convívio familiar, o retorno para sua casa, o retorno aos braços da sua família, ao seu seio familiar, o retorno do convívio com seus amigos e quem sabe até de uma rotina de trabalho. Ora, ele tinha sua vida restaurada por causa do toque de Jesus. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser restauradas? Você sente que existem olhares em sua direção, condenatórios estes olhares? Não se importe com estes olhares. Vá em direção a Jesus. Vá em direção a Jesus, porque Ele quer modificar o quadro da sua vida, sim. Você precisa crer nesta verdade, porque esta é a vontade de Deus para a tua vida. Ele quer a sua vida segundo a vontade dEle. Uma vida de paz, uma vida de amor. Uma vida que sobrepuja todas as suas expectativas. Creia nessa palavra. E Deus te abençoe.